Assim como a maioria dos jovens, eu sempre fui ativa na igreja, mas não queria assumir nenhum cargo de liderança pelo medo do desafio, de comprometer, de responsabilidade. Era ativa, mas não diretamente na liderança de nenhum departamento. Aqui no meu distrito de Boa Esperança, a gente sempre teve muitas atividades. Para o Ministério Infantil, para o Ministério da Mulher, até desbravadores, mas eu sentia falta e necessidade de algo para a juventude que fosse feito exclusivo para a gente, então eu sentia falta disso. Fui convidada para ser a distrital de jovens aqui do meu distrito de Boa Esperança e o desafio seria muito grande para mim. E eu não sabia se eu estava preparada para aquilo, eu não me sentia preparada e capacitada para tamanha responsabilidade. Mas quando a obra é do Senhor, né, não tem jeito, a gente diz não, mas Ele continua insistindo. E eu aceitei, em 2020, início de 2020, eu aceitei o desafio de ser distrital do Ministério Jovem e comecei, errando, quebrando a cabeça. E além de ser distrital, eu ainda assumi a direção jovem da minha igreja. E não foi fácil. Ter que lidar num distrito em que não tinha diretores jovens votados em comissões para a igreja, tinha somente eu e mais uma igreja. Mas errei muito, não tinha experiência, não sabia, tudo muito novo. E aí em 2019 eu fui no concílio para distritais e regionais em Guarapari. Chegando no concílio foi assim, foi sensacional. Eu consegui ouvir de fato a voz de Deus falando: Fernanda, é nisso que você tem que fazer, é nisso que você tem que focar. E eu queria agradar a igreja, sabe? Eu queria agradar a igreja, eu queria chamar todos os adultos. E eu estava esquecendo que o meu foco não era esse, que eu deveria focar exclusivamente nos meus jovens. E o primeiro passo, que foi assim, o crucial, foi a minha visão para os adolescentes. Para que eles entendessem que, de fato, eles faziam parte do Ministério Jovem agora, que eles não eram mais adolescentes. Então eu fiz a formatura, fiz uma formatura com certificado, né, que eles haviam encerrado aquela etapa dos adolescentes. Fiz outro cartão recebendo-os no Ministério Jovem. Logo após essa formatura, aí eu já estruturei a classe de jovem, que não era uma realidade na minha igreja. Estruturei classe de jovem, organizamos um ambiente bacana. Foi quando eu comecei a envolvê-los nas coisas e a unir, tudo fez a diferença. Começamos a fazer um pequeno grupo junto com eles. Fizemos uma semana de oração, nossa, meu sonho era que tivesse uma semana de oração jovem, idealizada por eles, formulada por eles, em que eles se envolvessem. E para a honra e glória a Deus, nós realizamos ano passado e foi lindo de ver a juventude se levantando, a juventude trabalhando, a juventude fazendo. Que às vezes a gente fala muito e reluta muito nos planos de Deus para a gente. O Ministério Jovem, eu falo que, olhando hoje, eu vejo que tem salvado muitos jovens. Mas antes de salvar os jovens, Deus usou o Ministério Jovem para salvar a minha vida, para salvar a mim. O Ministério Jovem salvou a minha vida, me despertou para o chamado do Senhor, para o ministério, principalmente para essa juventude. E eu sei da responsabilidade que eu tenho de mostrar Deus para eles. Porque se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, se eu não for um exemplo em tudo o que eu faço, eles não vão acreditar em nada do que eu falo. Tudo que eu fiz, que eu estou fazendo, é porque eu sentia necessidade e sentia falta. Todos os meus sonhos, os meus anseios para a minha juventude é o que eu estou fazendo agora. Como é lindo ver o que a gente pode fazer quando a gente se deixa ser usado pelo Senhor, sabe? O Senhor quer nos usar como instrumentos de salvação dele, mas às vezes a gente fica lutando, renegando. Mas quando os resultados vêm e eu olho toda a história, toda a minha história, com toda a minha juventude e vendo como isso está lindo hoje, eu louvo ao Senhor e agradeço a Ele por Ele ter me escolhido para fazer parte do Ministério Jovem. Passe o tempo que passar, esteja onde eu estiver, eu sempre estarei com Jesus.